A paz do Senhor Jesus, meu amado, meu irmão, porque Deus ainda lembra de gente como você. Assiste essa mensagem do pastor Moisés Leopoldino. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, se inscreve agora, para que você não perca nenhuma mensagem. E se possível, deixe o seu like. Quando você deixa o seu like, esse vídeo ele tem um maior alcance e alcança mais vidas que precisam ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos para o vídeo. Nós estamos diante de um texto que eu vou contar para vocês uma breve história. A família de Saul, ela foi dizimada. Quando Saul morreu, veio uma vingança sobre a família de Saul, até depois, até na gestão de Davi. E eles mataram muita gente da família de Saul, mas muita gente. Eles queriam exterminar com a família de Saul. Só que sobrou um. E o nome dele era Mefibosete. Ele era aleijado, porque quando ele tinha 5 anos de idade, a mãe de leite dele, a babá, numa guerra foi correr. E quando ela foi correr, o menino caiu. E quando o menino caiu, as 2 pernas dele quebraram e nunca mais se emendaram. E ele se tornou aleijado de ambos os pés. Os seus 2 tornozelos foram triturados. Para os irmãos verem que o problema de Mefibosete começou quando ele era criança. Os traumas de Mefibosete começou quando ele era criança. O primeiro tombo de Mefibosete, ele ainda era criança. O primeiro problema de Mefibosete não foi depois de adulto, ele ainda era uma criança. Então os irmãos imaginam que ele já cresceu diferente das outras crianças. Ele não tinha pai, nem mãe, e nem parente. E ele foi adotado por um bom homem chamado Maquir. E foi levado para uma cidade que você não gostaria de morar lá. Ele foi levado para uma cidade chamada Lodebar. Ele era de família real, filho de um príncipe, mas tinha defeitos físicos, ele era deficiente, ele era aleijado, e ele passou a morar de favor na casa de Maquir. E ele ficou na casa de Maquir durante muitos anos. E lá na casa de Maquir, mesmo aleijado, mesmo com os pés quebrados, ele constituiu família. Mefibosete casou. Mefibosete teve filhos. Um dia Davi já tinha assumido todo o reinado de Israel, e Davi está na mesa. Onde Davi está? Vamos lá? Quando Davi está na mesa, pastor, Davi lembra de um pacto que ele fez com o seu melhor amigo, chamado Jonatas, que era o pai de Mefibosete. Quando Davi está naquela mesa farta, linda do palácio, Davi chama o servo mais antigo da casa de Saul, um homem muito perverso, chamado Ziba. Diz assim: Ziba, eu estou aqui nessa mesa, e eu estou me lembrando aqui do meu amigo Jonatas, estou me lembrando aqui de Saul. Porventura não existiria algum sobrevivente da casa de Saul, para que eu pudesse usar com ele de misericórdia? Vou colocar uma vírgula para te explicar uma coisa. Tem amigos de infância seu que morreram. Teve crianças que engravidaram, as mães engravidaram na mesma época. A mãe da outra criança abortou ela, a sua não. Você nasceu numa época em que crianças da sua idade morreram de pneumonia, de meningite, de outras doenças. Você sobreviveu. Você está vivo. Depois de uma pandemia que matou quase 1 milhão de pessoas nesse país, você está na ceia para dar glória a Deus. E Deus está procurando alguém que sobreviveu para usar com ele de misericórdia. Quem quer experimentar mais uma vez a misericórdia de Deus esta manhã? Você sobreviveu. Você sobreviveu a coisas que outros não sobreviveram. Eu estou falando com pessoas aqui que o seu problema não começou hoje. Eu estou falando com alguém aqui que tem trauma de infância como Mefibosete. Eu estou pregando para alguém aqui que tem problema de família, que tem lembranças horríveis na mente de coisas que aconteceram em casa. Eu estou pregando para algumas pessoas aqui que carregam um sofrimento de quando você ainda era criança. Pastor, eu lembro de coisas que eu não gostaria de lembrar nunca, mas quer uma boa notícia? Você pode ter morado em Lodebar, você pode ter sido adotado por Maquir,
Você pode ter tido deficiência, você pode ter quebrado as suas pernas, talvez você enveredou por um caminho de vício, de pecado, se perdeu no mundo, se tornou uma pessoa defeituosa, cheia de mania, cheia de erro. Mas uma coisa boa aconteceu. Primeiro, você sobreviveu. Segundo, o rei lembrou de você. Levanta as mãos, só quem foi lembrado aqui, levanta assim as suas mãos. Deus não deixou a morte te pegar. Deus não deixou você descer a sepultura. Deus te guardou para esse dia, para que você glorificasse o seu nome. Você pode dizer uma palavra que glorifique o nome do Senhor esta manhã? Existe alguém que eu possa usar com ele de misericórdia? Escuta essa. Olha o que Ziba disse. Ziba, aqui na minha mensagem, ele representa o mal. O mal é representado pelo diabo. Então o Ziba aqui, ele é representado pelo... Ele é a personificação do mal. Ô Ziba, existe alguém que sobreviveu? Olha o que o Ziba disse. Davi perguntou se existia um sobrevivente, sim ou não? O Ziba responde para Davi, tem um. Mas ele é aleijado. Ele é? Davi perguntou se era aleijado? Não, Davi perguntou se tinha um sobrevivente. Davi não perguntou os defeitos de Mefibosete. Davi não perguntou as deficiências de Mefibosete. Mas nós temos um acusador. E o seu acusador nunca vai chamar você pelo seu nome. Ele sempre vai te chamar pelos seus pecados. Ele sempre vai te chamar pelos seus vícios, pelos seus defeitos. Existe alguém? Tem um. Mas é aleijado. É defeituoso. O senhor sabe onde ele está agora? Ele está lá em Lodebar, na pior cidade, no pior lugar. Davi disse assim: mande buscá-lo. Escute isso. Em outra época você não estaria nessa ceia, porque talvez você estaria virado de uma noite de droga, de cachaça, de prostituição. Em outra época você não estaria nessa ceia, porque numa manhã de domingo como essa você estaria de ressaca. Você estaria olhando para o bolso dizendo: gastei todo o meu dinheiro, gastei todo o meu salário. Mas mesmo estando em Lodebar, mesmo sendo aleijado, mesmo sendo defeituoso, mesmo sendo pecador, mesmo sendo cheio de falha, e não é que o rei mandou te buscar lá. Que mérito você tinha para Deus te chamar? O que havia de importante em você para que Deus se importasse com você? O que havia em você para Deus achar que precisaria de você? Não, irmão. Não. Jesus falou para os discípulos assim: olha, entra na aldeia que está diante de vocês e busca para mim um jumentinho que está amarrado. Irmãos, eu sou da roça. De animal da classe, que eu não sei falar nenhum, equino que fala? Equino, é isso mesmo? Acertei? Então eu tô quase lá então. O jumento é o único que não presta para montar. A mula é um animal antigo que aprende a marchar, um animal. Os reis andavam em mulas. Tem cavalo aí, irmão, que vale mais que uma fazenda. Esse cavalo de raça. Jesus não poderia ter escolhido um cavalo de raça daquela época. O Oriente é um dos lugares que tem mais cavalo de raça. Jesus mandou buscar um jumento teimoso, que empaca, que dá coice, que morde, que é ignorante, que estava amarrado, que estava do lado de fora. Olha para o teu irmão e diz assim: rapaz, Jesus gosta de tu mesmo. Não, Jesus tem que gostar de você. Porque se você fosse uma pessoa de raça, de pedigree, sem defeito, se você fosse uma pessoa perfeita, não, mas você era cheio de pecado, cheio de mania, cheio de erro, cheio de ignorância, cheio de crime, cheio de maldade. Mas Jesus mandou te buscar a si mesmo. E o mais interessante, vou voltar para cá, é que os discípulos dizem assim: mas quando a gente estiver desamarrando esse jumentinho, quem amarrou ele vai aparecer. Quando eles estão desamarrando o jumentinho, quem amarrou
O jumentinho que aprisionou o jumentinho, que é o diabo é que amarra as pessoas para fazer deles carregadores de carga, de peso, de fardo. Opa, está desamarrando esse jumentinho, por quê? Aos discípulos ele disse assim: porque Jesus precisa dele. O diabo pediu para te matar, sabia disso? Jesus disse assim: não, Satanás, não vai matar ele. Por quê? Eu preciso dele na minha casa. Nós só precisamos de uma pessoa dessa. Escolhe uma pessoa melhor. Tem gente melhor que ele, tem gente muito mais honesta, tem gente de família melhor. Quem que só quer um camarada desse, só quer uma mulher dessa? Eu quero ela na minha casa. Não tem mérito, irmão. Na graça não tem mérito. Manda buscar o aleijado lá, mandou buscar o Mefibosete. Irmão, a carruagem real entrou dentro de Lodebar. Pegou aquele homem que se arrastava, pobre, colocou ele dentro da carruagem real e chega no palácio. Davi faz para ele uma promessa: Mefibosete, eu tive um pacto com o seu pai. Eu vou colocar aqui uma vírgula para falar uma coisa aqui para as mães e para os pais que estão aqui. Se Deus tiver um pacto com você, seus filhos não serão esquecidos. Se você tem um pacto com Deus, seu filho pode estar em Lodebar agora, pode estar perdido. Tem mãe aqui que não sabe se o filho já chegou em casa, mas enquanto a senhora está aqui, Deus está cuidando dos seus filhos, Deus está cuidando da sua casa. Diga glória a Deus por isso. Olha a promessa que Davi fez. Agora, dobre aqui a atenção. Agora que está aqui, ó, a cereja. Primeira promessa. Davi disse assim: Mefibosete, eu fui amigo do seu pai foi meu melhor amigo. E enquanto tu viveres, enquanto eu for rei, você vai comer na minha mesa todos os dias. Na minha. Mefibosete, eu estou te recebendo como um membro da família. Quando eu sentar na mesa, você vai sentar junto. Você sabia, irmãos, que a mesa é o único lugar que esconde a deficiência de um aleijado? Porque a mesa não mostra os pés. Quando você senta na mesa, você só aparece aqui. É por isso que quando você aceitou Jesus, Ele pegou os seus pecados e colocou na profundeza do mar, para deles não se lembrar mais. Hoje você está em lugares celestiais, em Cristo Jesus, diz a Bíblia. Porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você está na mesa de Jesus essa manhã? Diga glória a Deus. Quando você está na mesa de Jesus, o que é visto é a sua face e não suas deficiências. É por isso que em Lucas 22:15, Jesus olha para os discípulos na mesa e Jesus vê o rosto deles. E Jesus diz assim: olha, como eu desejei comer convosco essa Páscoa, como eu desejei cear com vocês. Porque a maior alegria de Jesus não é o teu extrato bancário, irmão. A maior alegria de Jesus não é o resultado do seu exame. A maior alegria de Jesus não é o carro que você anda. A maior alegria de Jesus é olhar em volta da mesa e ver sua face. A maior alegria de Jesus é olhar para dentro dessa igreja hoje e dizer assim: a minha filha está aqui comigo, o meu filho. E qual é a maior tristeza de Jesus? Procurar o rosto de alguém aqui e não encontrar. Alguém que um dia já ceou, alguém que um dia já esteve na mesa junto com Jesus, alguém que um dia já participou dessa comunhão, dessa alegria, dessa paz. E agora Mefibosete está na mesa. Ele faz uma segunda promessa. A segunda promessa é financeira. A segunda promessa é: Mefibosete, tudo que era do seu avô e do seu pai, todas as terras, todas as propriedades, todo o gado, tudo eu te devolvo hoje. Ele saiu de Lodebar pobre, morando de favor. Chega no palácio e o rei devolve para ele. Mefibosete fica rico da noite para o dia. Tudo que era do seu avô agora é seu. Certo? Absalão se levanta contra Davi. Há uma emboscada no palácio. Davi sai pela porta dos fundos.
Quando Davi está no meio do caminho, Davi foi traído nessa época pelo seu melhor conselheiro, seu melhor amigo. Davi está profundamente machucado porque as pessoas que Davi ajudou a vida toda, quando Davi fugiu, não estavam com ele. Ou você não lembra de Jesus na cruz que curou todo mundo, libertou todo mundo, deu pão para todo mundo, deu peixe para todo mundo? Mas quando ele estava na cruz, todo mundo não estava lá. Quem estava lá nos pés da cruz era Maria, a Maria, mãe de Jesus, e João. E uns poucos de discípulos, um pouco de gatinho pingado, um aqui, outro ali, tudo com medo de morrer, porque Jesus estava sendo crucificado. É por isso que quando Jesus foi preso, todos fugiram. Quando Jesus estava no pretório, quando Jesus estava sendo julgado lá, nem Pedro disse que conhecia. Não, eu não conheço, eu não estava com ele. Agora, Davi está abandonado pelas pessoas que ele mais ajudou na vida. Quem está lá? O acusador, o Ziba. O Ziba está lá. O Ziba está lá com um jumento carregado de comida. Davi pergunta: Ziba, por que Mefibosete não veio? Mefibosete não veio. Ô rei, cai na real. Ele é de família real. Ele está vendo a oportunidade de tomar conta daquilo tudo. Você esqueceu que ele é filho de príncipe? Mefibosete está de maldade. E o Ziba deu a versão dele, porque o Ziba é acusador. O Ziba é o quê? Então olha para mim. 5 minutos eu termino. Olha aqui. O acusador já tem uma versão ao seu respeito. Quando o diabo vai diante de Deus, ele já tem uma redação feita. Olha que Deus disse: viste o meu servo Jó? Ele é íntegro, ele é reto, ele foge do mal. O diabo pegou a redação dele e disse assim: também? O Senhor cercou ele de bens, uma família daquela, uma saúde daquela, filhos daquele. Deus não falou que Jó tinha, Deus falou que Jó era. Mas o diabo não, o diabo apresentou que Jó tinha. Porque o julgamento de Deus, a balança de Deus com você, não é baseado no que você tem, é baseado no que você é. Ninguém pode julgar se você é abençoado ou não pelo que você possui. Porque senão o patrão de alguns de vocês aqui que são blasfemos, incrédulos, ímpios, apresentaria a riqueza dele para mostrar que é abençoado. Não. Evangelho não é ter. Evangelho é ser. A bênção financeira, ela é totalmente secundária. Ela existe, mas ela é secundária. Por que Mefibosete não veio comigo? Aí ele deu a versão dele e acusou Mefibosete. Acusou de todas as maneiras, como o diabo também te acusa. E a Bíblia diz que o diabo, o vosso acusador, ele está diante, olha, irmão, ele está te acusando, sabe quando? A Bíblia diz: dia e noite. Deixa eu matar aquela filha sua, ela não gosta de ir para a igreja não. Lá, hoje é dia de culto, ela está vendo novela, deixa eu fazer alguma coisa com ela. Olha para você ver, hoje é ceia, ele está indo para a praia, deixa eu virar o carro dele. Ele não é crente não, ele não gosta do senhor. Se ele gostasse, ele estava na sua casa lá. Ela podia orar, não está orando. Irmão, o diabo ele vai acusar as suas deficiências, os seus defeitos, os seus pecados. E ele está lá falando mal de Mefibosete. Olha, Mefibosete não veio por causa disso, está certo. O que Davi fez? Davi disse assim: ô Ziba, toda a riqueza de Mefibosete, que era de Saul e de Jonatas, que eu dei para Mefibosete, eu estou dando para você agora, é sua. Talvez o pastor nunca tinha lido isso. Pois é, está escrito. Você fica com esse negócio de Lodebar nunca mais. Mefibosete perdeu tudo financeiro. Tudo que era do Mefibosete foi para a mão do Ziba. Davi agora, Absalão morre. Joabe, com seu exército, executa Absalão. Davi está voltando para o palácio. Quando Davi está voltando para o palácio, quem está vindo se arrastando? Porque ele não andava. Ele era aleijado. Lá vem ele se arrastando com a barba grande. Ele estava em consagração desde o dia que Davi saiu. Quando Davi voltou em paz, ele foi vindo. Uma alegria, uma satisfação. Davi com o rosto duro. Quando Mefibosete chega perto de Davi, Davi faz para Mefibosete a mesma pergunta que ele fez para o Ziba. A mesma pergunta que ele fez para quem? Vou até fechar minha Bíblia. Olha para alguém e diga para ele assim: Ziba, o acusador,
já deu a versão dele ao seu respeito. Diga para o teu irmão assim: chegou a hora de você apresentar a sua versão. Deus já ouviu do diabo, escuta o que eu vou te falar, olha aqui para mim. Deus já ouviu da boca do diabo a versão do diabo sobre você. Deus quer ouvir agora de você a sua versão. O rei olha e diz: Mefibosete, por que você não foi comigo? Mefibosete diz assim: eu estava ansioso para lhe contar. Eu queria ter ido. Eu planejei ir. Olha para mim, quem está me ouvindo diz amém. Seja sincero, irmãos. Vamos fazer sabe, esse triunfalismo, essas palavras mágicas que a gente usa às vezes, isso não funciona não. Vamos para a realidade. Seja sincero. Quanta coisa certa você tentou fazer e não conseguiu? Será que eu sou melhor do que Paulo? Que disse assim: eu estou muito angustiado. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Por que, Paulo, você está assim? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Eu quero ser mais crente. Eu quero orar mais, eu quero ser mais santo. Que luta, que guerra é essa? O bem que eu quero fazer eu não estou conseguindo. Agora o mal que eu não quero fazer, o mal eu não quero fazer, esse eu faço. Que miserável homem que eu sou. Quem é que vai me livrar do corpo desta morte? Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Mefibosete falou para o rei: eu queria ir. O senhor está achando que eu não queria ter ido quando o senhor foi? O senhor está achando que eu queria ter errado, que eu queria ter pecado, que eu queria ter caído, que eu queria ter desviado? Eu não queria. Eu tentei ir, mas Ziba me enganou. Eu fui enganado pelo diabo. Eu não fui atento. Eu não fui vigilante. O Ziba aproveitou minha deficiência, armou uma armadilha, me iludiu, e eu caí na armadilha do Ziba. Olha para mim. Você vai ter que dar sua versão para Deus essa manhã. Ou você vai ter que olhar no olho de Deus e dizer: eu não faço porque eu não quero, eu não santifico porque eu não quero, eu não sou crente porque eu não quero, eu não tomo ceia porque eu não quero. Ou você vai ter que contar para Deus tua versão e dizer: Senhor, eu quero, mas eu fui enganado. Eu estou tendo um problema espiritual que precisa ser resolvido. Engano é diferente de mentira. Mentira é uma coisa, engano é outra. Mentira é aberto, engano não. Engano é uma mentira com cara de... Quantas pessoas entraram num relacionamento errado, cometeram um pecado, uma falha, um erro? Quantas pessoas estão falhando espiritualmente? Devia ter ido, não foram. Devia congregar, não congrega. Devia cear, não ceiam. Devia ler a Bíblia, não leem. Devia orar, não oram. Devia continuar com a família, está deixando. Deveria estar firme, está fraco. Deveria estar espiritual, está na carne. Agora dá a tua versão para Deus. Diga para Deus se você é assim porque você gosta ou porque Ziba te enganou. Fui atingido, Senhor. O Ziba me enganou. Segunda coisa que Mefibosete disse na sua versão para o rei: tu sabes, repita bem alto comigo e eu termino. Tu sabes que o teu servo é coxo. Repita de novo. Se você falar mais alto, eu termino. Sabe o que Mefibosete, pastor, está dizendo para o rei? Eu não preciso esconder minha deficiência do Senhor. Tu sabes quem sou eu. Tem gente que não sabe quem eu sou, mas tu sabes. Tu sabe que o teu servo tem uma deficiência. Eu sou coxo, eu sou imperfeito, eu sou deficiente. Eu tentei ir, eu tentei me arrastar, não deu.
Falhou. Olha o que Davi disse, olha que teste. Isso aqui para mim é extraordinário. Eu não sei se você consegue ir lá junto comigo. Davi disse assim: Mefibosete, só que tem o seguinte: tudo que era seu, eu já dei para o Ziba. A sua bênção financeira está perdida já. Tudo que era do seu avô, eu tomei de você e dei para o Ziba. Você não foi. Só que você contando a sua versão, eu vou fazer o seguinte: eu vou partir no meio. Eu vou dar metade para você e vou dar metade para o Ziba. Fechado? Mefibosete disse: não está fechado. Por quê? Pode deixar tudo com o Ziba. Você não quer metade das terras? Não quero. Você não quer metade das propriedades? Não quero. Então por que você veio aqui conversar comigo da tua versão? Porque o meu interesse não é nas propriedades. As propriedades eu aceito perder. Eu só não quero que o Senhor me tire da mesa. Da mesa não. Eu quero viver com o Senhor. Eu gosto de morar na mesma casa que o Senhor mora. A minha maior alegria é sentar na mesa e ver o meu Senhor lá. Eu não estou aqui preocupado com o negócio de propriedade. Eu não vim aqui pedir para o Senhor: devolve minha terra. Não, eu não quero. Esquece isso. A minha alegria é saber que o meu rei está de volta. Fica de pé comigo nesta manhã. Palavra abençoada, meu irmão. Nesta mensagem, Deus revela o amor por aqueles que se sentem escondidos, assim como Mefibosete, que parecia esquecido, abandonado, mas o rei Davi se lembrou da promessa que havia feito ao seu familiar, ao seu parente, a Jonatas. Assim é o Senhor. Ainda que você pareça jogado e esquecido, o Senhor, ele não se esquece de você. O Senhor, ele se lembra das promessas que fez a ti. Mas muitas vezes nós é que achamos que o Senhor nos esqueceu e fomos nos afastando cada dia. E hoje eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Então, comenta aqui embaixo e, se possível, curte para que esse vídeo tenha um maior alcance, tá bom? Deus abençoe a sua vida e fique na paz em nome de Jesus.